Olá, seminaristas, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa próxima aula. Nós vamos falar hoje sobre a preexistência de Cristo. Nós estamos no módulo 7, estudando sobre Cristo, o centro da redenção e da revelação. O propósito, o objetivo dessa aula é compreender a doutrina da pré-existência de Cristo e o seu papel na criação, na revelação e na redenção. Pastor, eu já ouvi sobre isso no início com o Senhor. Jesus é Deus, sim. Lembra que eu falei com você que estudar teologia é montar o quebra-cabeça. Nós vamos voltando. Não sei se você gosta de quebra-cabeça, mas a gente volta para saber se montamos a peça certa. Então, muito do que você ouviu, você ouve numa outra perspectiva, às vezes mais profundo, e é o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos lá? O que nós estamos vendo aqui é o que nós chamamos na teologia e damos o nome dessa matéria, que esse assunto está inserido, de cristologia. Cristologia. Só para você se posicionar. Deixa eu falar de Jesus como Logos, o Verbo. Né? João capítulo 1, verso 1 ao 3, olha o que João vai escrever. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Evangelho de João começa com uma das declarações mais profundas sobre a pré-existência de Cristo. Ou seja, Cristo sempre existiu, porque ele é Deus. O que significa verbo aqui no português? É a palavra logos. E o termo grego logos significa palavra, razão ou discurso. Na filosofia grega, logos era visto como a força racional do universo. João vai usar esse conceito para mostrar que Cristo é a palavra divina de Deus. Então vamos lá? Cristo é a palavra divina de Deus. Então, Cristo é a expressão máxima da mente e da vontade de Deus. No pensamento judaico, a palavra de Deus estava associada à criação. A palavra de Deus estava associada à revelação e a palavra de Deus estava revelada à redenção. Eu vejo isso aonde? Gênesis 1, a palavra de Deus associada à criação. Salmo 33, a palavra de Deus é associada à revelação. Isaías 55, a palavra de Deus é associada à redenção. Então, Cristo, ele é o Logos. João, capítulo 1, verso 1, enfatiza três aspectos. No princípio era o Verbo. O que ele está frisando aí? No princípio era o Verbo. Que Cristo é eterno. Ele já existia antes do tempo. Então, para ele existir antes do tempo, é somente se ele for Deus. Lembre que João está escrevendo o seu evangelho para provar que Jesus é Deus. Assim como nós tivemos o panorama do Velho Testamento, esse ano vamos ter o panorama do Novo Testamento e vamos passar por cada livro. Então, vai se empolgando. Não sei se é só eu que fico empolgado, mas é tanto conhecimento que você vai receber aqui. Então, Cristo é eterno. João capítulo 1, no princípio era o Verbo. E aí ele diz assim, o Verbo estava com Deus. Então, quando ele fala que o Verbo estava com Deus, ele mostra que Cristo é distinto do Pai. Ele tem uma relação pessoal com o Pai, mas ele não é o Pai. Então, Cristo é uma pessoa e o Pai é outro. Pastor, tem uma dúvida nisso. Volta no início, na aula da Trindade. Eu já dei essa aula para vocês. E ele diz, e o Verbo era Deus. Então ele está apontando que Cristo é divino, é Deus. Que ele compartilha da mesma essência de Deus. Ele não está abaixo, ele está na mesma essência de Deus. Então Cristo, ele não foi criado. Ele é eterno e divino, sendo Deus desde o princípio. Então, uma vez que eu já vi Cristo como Logos, agora vamos ver Cristo na criação. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então nós temos aqui o papel de Cristo na criação. Então vamos lá. Ele é criador de todas as coisas. Olha o que Paulo diz: nada foi feito sem ele. Ele não é parte da criação, mas ele é o autor da criação. Segundo, Paulo diz que ele mantém tudo em funcionamento. Sem Cristo, nada existiria ou permaneceria. Então ele é o sustentador do universo. Ele é o criador e ele é o sustentador. E aí, Paulo, em Colossenses 1, 16, 17, ele fala da finalidade da criação. Tudo foi criado por meio dele, então ele é o instrumento, e para ele é o propósito final. Se eu ler Colossenses 1, 16, 17, paralelo com Hebreus 1, 2, 3, Hebreus 1, 2 declara que Deus criou o mundo por meio do seu Filho. Então, o verso seguinte diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra e o seu poder, mostrando que ele não apenas cria, mas também mantém o universo. Então, Cristo é o criador e o sustentador dos cosmos, reafirmando o que? A sua divindade e a sua pré-existência. Então, eu já falei de Cristo como Logos, Cristo como na criação, agora vamos falar de Cristo antes da encarnação, ok? Antes da encarnação, então vamos olhar para o Velho Testamento. O que eu encontro no Velho Testamento? As aparições de Cristo no Antigo Testamento. Como que eu chamo essas aparições de Cristo no Antigo Testamento? De teofanias. Então, no Antigo Testamento, há diversas manifestações de Deus, que muitas vezes são entendidas como aparições, ou seja, aparições pré-encarnadas de Cristo. Elas são chamadas de teofanias. Alguns estudiosos já estão chamando de cristofania. Então, o que é uma teofania? É uma aparição divina visível ao homem. Isso é uma teofania. Vamos dar exemplo de teofanias. A expressão anjo do Senhor, ela aparece muito na Bíblia. Muito, muito no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, essa expressão anjo do Senhor não se refere a um ser angelical, mas anjo do Senhor muitas vezes fala e age como o próprio Deus. Então, ele é uma teofania. Por exemplo, lá na sarça ardente, Êxodo 3, verso 2 ao 6. O que vai ter ali? Eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Uma teofania. Em Juízes, capítulo 13, verso 18 a 22, Deus aparece para Manoá, sua esposa, e eles vão encontrar o anjo do Senhor, é o próprio Deus, anunciando sobre o nascimento de Sansão. Abraão, Cristo com Abraão, Gênesis 18, o Senhor aparece a Abraão na forma de 3 visitantes, um dos quais é identificado como o próprio Deus, os outros 2 são anjos. O quarto homem na fornalha, lá em Daniel capítulo 3, verso 25, Nabucodonosor vê um quarto homem na fornalha ardente com os 3 amigos de Daniel, e ele diz assim: o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, muitos apontam essa aparição, e eu concordo com eles, com uma aparição pré-encarnada de Cristo. Então, uma teofania. As teofanias mostram que Cristo esteve ativo na história. E se Paulo, em Colossenses 1, diz que é ele que sustenta a criação, então ele está participando da história da humanidade antes da sua encarnação, revelando que ele sempre teve um papel de revelação e redenção. Mas como que ele podia estar na história sem ainda ter encarnado? Porque ele é Deus. Deus. Agora vamos ver Jesus como a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15 diz assim: Ele que em Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que significa a imagem de Deus? A imago Dei. Na teologia a gente gosta de chamar muito assim, imago Dei. Então, o que é a imagem de Deus? É a revelação perfeita de Deus.
A palavra grega eikon, que quer dizer imagem, significa representação exata. Então, essa palavra imagem, no grego, na palavra que é usada, eikon, quer dizer uma representação exata. Então, Jesus ele não apenas reflete Deus, mas ele é Deus em forma humana. Ele é a representação exata de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3, reforça essa verdade. Ele, quem? Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, ele é a revelação perfeita de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Então, a palavra primogênito, protótokos, não significa que Cristo foi criado, mas ele tem supremacia sobre toda a criação. Então, no contexto bíblico, primogênito significa posição de honra e preeminência. A gente vê isso nos Salmos. Então, para você entender, Cristo é a manifestação visível do Deus invisível, tornando Deus conhecido a nós. Agora, vamos falar de Cristo e a eternidade. A sua natureza divina e tempo humano. Aqui está algo que às vezes é difícil explicar. Vamos lá. Cristo não tem começo nem fim. Por quê? Porque ele é Deus. Ele existe antes do tempo e ele é eterno. Ok? Pastor, mas ele não encarnou? Sim. Por isso que Paulo, em Gálatas, usa a expressão chegando à plenitude do tempo. O tempo exato ele vai encarnar. Ele se esvazia e ele encarna. Mas ele sempre existiu. Miqueias 5:2, o Messias vem de Belém, mas suas origens são desde os tempos antigos e desde a eternidade. Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, Jesus declara, antes que Abraão existisse, eu sou, identificando-se com o nome divino de Deus lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Apocalipse 1:8, Cristo é chamado de Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio e o fim. Então, Cristo não é limitado pelo tempo. Ele é eterno e ele é imutável. Ele não é apenas um personagem da história, como tantos personagens. Não, ele é Deus. E aí, vamos caminhar para o final. Agora, de tudo que nós já falamos, nós já podemos falar aqui a pré-existência como a base da divindade de Cristo. Vamos lá. A pré-existência de Cristo é um dos pilares da sua divindade. Se Jesus existiu antes da criação, ele não pode ser meramente humano, ele é Deus. Pastor, por que eu estou estudando isso? Primeiros séculos, o gnosticismo era uma das heresias que queriam colocar Cristo abaixo de Deus. Então, quando eu estudo teologia, e nós estamos estudando aqui a Bíblia, o que é certo, para quê? Para que você possa, como Paulo escrevendo a Timóteo, você possa falar da sua fé. Então, Cristo não é humano. Cristo não é apenas um personagem. Ele é Deus. Por quê? Porque nós confirmamos ao longo da Escritura a sua igualdade com o Pai. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Cristo, então diz, sendo em forma de Deus, olha o que Paulo diz, Filipenses 2, 6, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Isso mostra que ele já existia antes de assumir a forma humana. Ele já existia. Evangelho de João 17,5, Jesus vai orar ao Pai. Agora glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Cristo é eterno, então ele é Deus. Se Cristo é eterno, então ele é Deus. A preexistência prova a sua divindade e a base para a nossa fé nele como Salvador. Então vamos resumir aqui o que nós vimos, para terminar. Cristo não começou a existir no nascimento em Belém. Ele é eterno. Eu estive em Belém um ano passado, do local onde creem que Jesus nasceu. Fica um convite aqui para você ir conosco para Jerusalém. Então, ele não existiu no nascimento em Belém, ele já existia. Ele criou o mundo, apareceu no Antigo Testamento e revelou Deus aos homens. Então, ele está na história.
Ele está na história. Sua preexistência confirma o quê? A sua divindade. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Então, a aula de hoje, nós passamos por vários pontos do Velho Testamento. Pastor, só passou por todos os pontos? Não, gente, precisaria de mais tempo. Mas fica muito claro quem é Cristo para você. Fica muito claro a preexistência de Cristo. Ele agindo no Velho Testamento, no Novo Testamento. Como eu falei na primeira aula aqui do módulo 7, Cristo é o personagem. Eu preciso ler a Bíblia tendo Cristo como esse ponto central da palavra de Deus. Quero abençoar a sua vida. Parabéns, mais uma aula. Amanhã, se Deus permitir, nos encontramos para mais uma aula. Deus te abençoe.